Hey, estudantes, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um study vlog. Vocês queriam muito um com cenas de eu estudando gravado por cima, igual o da Estuda que Passa, que seria o canal da Fabi. Então eu tô gravando. Aí eu tava estudando geometria. Então eu fiz a minha tarefa e comecei a fazer o resumo. Eu fiz ele em tons laranja, meio essa cor aí nude, sei lá como que fala essa cor. Aí eu faço todos os desenhos a lápis, depois eu passo a caneta, depois eu pinto. Aí eu consertei o negócio na minha tarefa e já comecei a grifar a matéria de geografia. Depois eu já peguei uma ficha, mas aí eu resolvi que eu ia fazer na folha de caderno normal e acabei fazendo um resumo de geografia sobre a Ásia, os aspectos naturais, no método Cornell. Aí eu procurei umas imagens que eu queria e imprimi de tamanho bem pequenininho para que ficasse proporcional à página. Para fazer o resumo, eu costumo usar uma caneta, geralmente é preta, em resumo, uma canetinha da Faber-Castell, daquela bicolor, junto com alguma Stabilo ou Staedtler, acompanhado de corretivo, porque eu sempre erro. Régua é muito essencial e atualmente eu estou usando bastante lápis para fazer alguns esboços antes de realmente fazer o resumo. Então, nesse caso aí, a caneta preta que eu usei foi a Extreme da Faber-Castell de ponta 0.7. Fiz alguns detalhes em marca-texto, mas a maioria foi Staedtler e Faber-Castell de 2 pontas, que inclusive eu comprei o kit de 48 e eu tô apaixonada, elas são de muito boa qualidade. E eu super recomendo, porque elas servem tanto de marca-texto como de canetinha, porque ela tem, né, uma ponta que dá pra você usar de 2 formas. Comentem aí embaixo, gente, de que jeito vocês preferem a filmagem, só do caderno ou de eu escrevendo no caderno. É só vocês comentarem que eu faço do jeito que vocês pedirem. Os estúdios comigo vocês pediram sem música, então os próximos serão sem música, sim. E vocês podem perceber que eu demorei bastante tempo. Eu sempre gosto de ter água, porque água é essencial na minha vida. Nesse dia aí já era quarta-feira. E eu comecei a tirar os meus materiais na mesa e arrumar eles. Depois eu arrumei a minha agenda. Essa lanterna aí foi porque eu tinha levado para a escola para uma experiência de física, mas aí depois eu guardei ela. Então aí eu arrumei toda a mesa e comecei a fazer minhas tarefas. No caso, essa daí era de álgebra e podia usar calculadora nesse exercício. O professor deixou, então eu acabei usando, tá? Não usem caso o professor de vocês não deixe. Aí nesse dia era conteúdo novo, então eu comecei a fazer o meu resumo. Aí vocês viram que eu fiz todo o gráfico a lápis, depois eu passei a caneta e realmente pintei. E depois vocês vão ver aí que eu sempre faço uma estrutura medindo a separação dos meio que caixas assim de texto que eu faço, porque eu gosto bastante. Depois você apaga tudo de lápis, fica super certinho e eu acho que fica bem mais bonito visualmente. Se você é um aluno visual, ajuda super. Aí depois eu já comecei a fazer resumo de física, de uma matéria que era continuação de ótica. Então aí, ó, vocês, não sei se dá pra ver na câmera, mas tem todo um tracejado a lápis. Depois eu passo tudo as informações da caneta, por fim apago e vou finalizando. Nessa parte aí vocês viram que eu saí um pouco do quarto, mas vou continuar falando aqui por cima. Geralmente eu tô gostando muito de usar a caneta em gel da Uniball. Eu comprei a preta e eu tô assim amando. Também tô gostando bastante da Energel da Pentel. Então foram com elas que eu fiz esse resumo aí de química. A matéria já estava toda grifada porque eu grifei na sala e eu já tinha impresso as imagens que eu precisava. Então eu peguei essa folha quadriculada que eu imprimo de um site que chama Grizzly. Eu vou deixar escrito aí na tela para vocês. E ele é muito bom, tem como você escolher a cor dos quadradinhos, o tamanho, se você quer quadrado, se você quer linha, se você quer pontilhado, tudo. Nesse dia aí era quinta-feira e era aniversário do meu pai. A gente tinha bastante coisa pra resolver sobre, tipo, bolo, essas coisas assim. Então eu acabei só fazendo minha tarefa de história. Então o take ficou super rápido. Vocês podem ver aí, deu meia folha só de tarefa. Era uma tarefa bem fácil sobre o período entre guerras, tipo crise de 29, fascismo, essas coisas. Então aí está o take e já começamos a nossa sexta-feira que eu fiz bastante coisa. Como sempre é de rotina, eu comecei tirando as coisas e arrumando a minha agenda. Então aí vocês podem ver, eu não gostei muito desse ângulo, mas tudo bem, né?
E eu gosto de fazer bem certinho a minha agenda para ter um controle do que realmente eu consegui terminar, o que eu tenho para fazer ainda. E nesse caso aí eu tirei toda a matéria que eu tinha pro feriado de agora. Então eu fiquei sem nada para fazer nos outros dias. E eu comecei pela minha tarefa de inglês, que no caso aí eu ainda tô anotando na agenda as páginas dela, porque às vezes na sala eu só coloco um post-it na página e depois eu anoto certinho na agenda para não ficar feio. Aí eu resolvi a minha tarefa, que era só uma página, e depois eu comecei um resumo em ficha, que vocês vão ver aí daqui a pouco. No caso, eu grifei a matéria e agora eu vou começar o resumo. Vocês viram eu usando a régua e o lápis, que é para fazer a estrutura que eu falei. E comecei a fazer. Eu fiz esse tom meio verde, meio musgo, sei lá que cor é essa. Só sei que eu achei que ficou super bonitinho. Eu usei a Faber-Castell e Staedtler de novo e a Uniball Signo para escrever. Depois eu já fiz o meu trabalho de história, que era sobre Hitler, que era uma biografia, e depois eu imprimi, que vocês vão ver que eu colei mais tarde no caderno. Aí eu tô fazendo o meu resumo de espanhol, que eram de algumas profissões. Então eu escrevi as profissões, fiz um desenho representativo, descrevi e depois eu apaguei a estrutura assim, ficou super lindo esse resumo. Aí eu arrumei a minha mesa, eu sempre gosto de arrumar a mesa conforme eu vou fazendo as tarefas. Peguei folha nova e comecei a fazer meu resumo de geografia sobre Ásia. Só que agora era a parte de população, essas coisas. Então aí eu escrevi a diferença de termos no post-it e fui fazendo os tópicos desse estilo aí que vocês estão vendo eu escrevendo. Lembra da biografia de Hitler? Agora eu vou cortar ela com a régua assim, as bordas, que eu imprimi no Word com umas bordas certinhas do tamanho, para colar no meu caderno, porque esse trabalho não era para entregar, a professora só ia avistar. Então eu cortei com a régua mesmo, porque eram figuras mais, tipo, com o formato certinho. E é isso, gente, só tá mostrando eu colando. Depois eu fiz um título em cima e os tópicos que estavam em negrito no computador eu passei um marca-texto, porque a minha impressora não é colorida. Então aí o título, vocês vão ver eu fazendo, eu coloquei primeira data para depois fazer esse título que eu gostei bastante. Aí já ficou de noite, eu tava fazendo meu resumo de história, que era quase do módulo inteiro, faltava tipo uma grande parte dele, do conteúdo. E para fazer ele eu usei basicamente Unipin, Faber-Castell e a bicolor da Faber. E também post-its verde água, vocês viram a minha irmã, ela vai entrar e sair nessas cenas. Então eu usei esses materiais. Eu gosto muito da diferença de ponto das Unipins para fazer resumo, porque um tópico menos importante você faz mais claro, um super importante você faz mais escuro, e além de tudo elas são super macias e confortáveis de escrever, o que flui muito mais a escrita se for um resumo grande. Então, eu fiz uma parte do resumo do que já estava grifado, grifei o resto que faltava e finalizei o resumo. Nesse final aí eu fiz uma diferença de comunismo e fascismo, que eu achei que ficou super lindo. Eu testei um título que eu ainda não tinha feito. Aí já é sábado e eu estava estudando de manhã para minha prova do inglês. E é um take bem curtinho, então eu espero muito que vocês tenham gostado desse story vlog. Tristemente, vamos encerrando o vídeo, então não se esquece de curtir, comentar, compartilhar e me segue lá no Instagram. Beijão!